Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o neodarwinismo, ou teoria sintética de evolução. Falaremos sobre alguns exemplos reais de seleção natural e iniciaremos o estudo de genética de população. Então, vamos relembrar quais são os fundamentos do neodarwinismo ou teoria sintética de evolução. Primeira coisa, a evolução é um processo que ocorre na população e não no indivíduo. Então, é uma população que evolui. É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que evolui. Os seres vivos de uma mesma espécie apresentam diversidade intraespecífica, ou seja, na população já existe variabilidade genética, e essa variabilidade genética é determinada, ou seja, ocorre devido à existência de mutações e recombinação gênica. E o ambiente atua, então, sobre essa diversidade ou sobre essa variabilidade, selecionando os mais adaptados, que conseguem se reproduzir melhor e sobreviver melhor naquele ambiente. Isso nós chamamos de seleção natural. Relembrando o que são mutações. Todos os seres vivos possuem material genético, uma sequência de DNA, uma sequência de bases nucleotídicas do DNA. Quando há uma alteração na sequência de bases nucleotídicas do DNA, isso pode alterar a sequência de uma proteína ou de uma enzima, e então alterar uma característica. Ou seja, mutações, elas criam novas características, porque elas podem criar novos alelos. Lembrando, para uma determinada característica, nós podemos ter mais de 2 alelos atuando, que em combinação, esses 2 alelos no conjunto gênico de uma população dá uma característica que nós podemos chamar de dominante e a outra de recessivo. As mutações ocorrem ao acaso, ou seja, a chance de uma mutação ocorrer, ela não está relacionada com a vantagem que essa mutação pode dar ao seu portador, ao indivíduo portador. Então, ela é totalmente ao acaso. A recombinação gênica é outro fator que causa variabilidade genética. Ela ocorre sempre na produção de gametas, pelo processo de meiose e permutação gênica. A recombinação gênica, ela não cria novos alelos, o que difere da mutação. Ela só embaralha os alelos que já existem. E promove variabilidade, logicamente, porque já que ela embaralha os novos alelos, a variabilidade genética dos filhos é diferente da genética dos pais. Então, são 2 características fundamentais, que foram inseridas naquela teoria de Darwin, então por isso que nós chamamos de neodarwinismo. Vamos ver um exemplo real de seleção natural que ocorreu na espécie humana, ou que ocorre na espécie humana. Na espécie humana existe uma doença chamada de anemia falciforme. É uma doença hereditária, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, as nossas hemácias, que se tornam parecidas com uma foice, como vocês podem ver aqui na imagem, hemácias normais e hemácias falciformes. Essas hemácias falciformes, elas ficam desse jeito devido a uma mutação no material genético ou no DNA, ou uma mutação na sequência de bases nucleotídicas, que são essas letrinhas aqui, ó, GGA, CTC, CTC, que no lugar de um T apareceu um A. Então mudou uma única base nucleotídica. E isso provocou a mudança de um aminoácido e uma proteína, chamada hemoglobina, que é uma principal proteína que está nas nossas hemácias, a hemoglobina que carrega os gases, oxigênio e dióxido de carbono.
O aminoácido que era para ser o glutamato passou a ser uma valina. Então, essa proteína ela teve a sua estrutura tridimensional alterada, começa a se aglomerar dentro das hemácias, formando fibras, e essas hemácias deixam de ter o aspecto arredondado, né, e passam a ter esse aspecto falciforme. Essa é a anemia falciforme. E na África, o alelo que causa anemia falciforme aumentou muito a frequência. E é uma característica recessiva. Então, os homozigotos azinho, eles têm anemia falciforme e é fatal, tá? Eles geralmente morrem. Os heterozigotos têm uma forma branda da doença. Não tem prejuízo para a sobrevivência. Só que eles têm uma vantagem em relação aos homozigotos dominantes, azão, lá na África. Por que lá na África? Porque os heterozigotos são resistentes à malária. A malária é um protozoário que ataca as hemácias e destrói as hemácias, tá? Isso causa a malária. Só que os heterozigotos para anemia falciforme, eles têm uma vantagem, porque essas hemácias que têm a forma de foice, elas são destruídas antes que o protozoário se reproduza. Então, no corpo dos heterozigotos, que causa uma doença branda, essas hemácias, elas têm uma duração no corpo do indivíduo menor do que os indivíduos que são homozigotos dominantes. Então, esses heterozigotos, eles não pegam malária. Quem que vai pegar malária? Os homozigotos dominantes. As pessoas azão, então, elas adoecem de malária e morrem de malária. Quem são as pessoas heterozigotas para anemia falciforme? Elas têm uma forma branda da anemia, elas sobrevivem à anemia tranquilamente e também não morrem de malária. Então, os heterozigotos aumentam em frequência, porque os heterozigotos têm uma vantagem adaptativa neste meio. Que meio? Na África. Na África, na região que tem muita incidência de malária. O outro tipo de seleção natural é o que a gente chama de melanismo industrial, que ocorreu com uma borboleta chamada Biston betulária. E essa borboleta ela possui 2 alelos para 2 variedades de cor. A cor melânica, que é a cor escura, tá? Na verdade não é uma borboleta, é uma mariposa. Bom, um outro tipo de exemplo de seleção natural é o que ocorre com uma mariposa chamada Biston betulária. E esse tipo de seleção natural a gente chama de melanismo industrial. A Biston betulária possui 2 alelos para a variedade de cor, a variedade escura e a variedade clara. A variedade melânica, ou seja, a variedade escura, ela era muito rara antes da Revolução Industrial. Existia mais a variedade clara. Só que na Revolução Industrial aumentou muito a quantidade de indústria, aumentou muito o lançamento de gases poluentes, o que muitas vezes ao redor das indústrias provocou o escurecimento dos troncos das árvores. E aí, aves que se alimentavam dessas mariposas conseguiam ver as mariposas mais claras e, portanto, se alimentavam delas. Aquela condição rara, que era a condição melânica, então, nesse novo ambiente, tiveram uma vantagem adaptativa e conseguiam, então, se camuflar nos troncos escuros. E sobreviviam melhor até a idade reprodutiva e deixavam mais descendentes. Então, novamente, com uma mudança no ambiente, uma condição que era rara começou, então, a ser constante, porque começou a ter vantagem naquele ambiente. Genéticas de populações. Por que são as populações que evoluem? Porque a evolução, estritamente, nada mais é do que a mudança na frequência dos alelos. Alelos que têm a receita para uma característica de uma população. Se um alelo confere uma característica útil à sobrevivência ou reprodução, o número de indivíduos
o número de indivíduos que tem aquele alelo tende a aumentar. Logo, a frequência daquele alelo aumenta. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma imagem de uma população original, né? E com o passar do tempo, essa nova população, né? Dá para perceber claramente que as joaninhas de cor vermelha aumentaram. Então, isso é evolução. Evolução é a mudança na frequência de alelos ou de indivíduos que portam esses alelos e, por terem esses alelos, tem uma característica que está mais adaptada ao novo ambiente. E já que a gente fala de frequência, quando a gente fala de população, como que a gente calcula a frequência de um alelo numa população? Simples, contando, tá? Tanto a frequência alélica quanto a frequência genotípica. Então, aqui nós temos no nosso exemplo uma população, né, com os 3 genótipos possíveis. O genótipo azão-azão, o genótipo azinho-azinho e o heterozigoto azão-azinho. Qual que é a frequência de indivíduos com o genótipo azinho-azinho nessa população? Eu vou contar o número de indivíduos. Azinho-azinho, 1, 2. Pelo valor de indivíduos total, que são 8. Então, a frequência de azinho-azinho é 2 sobre 8. Então, frequência é quantas vezes aquele genótipo acontece, né, dividido pela população total, pelo número de indivíduos da população total. Isso é o genótipo. E a frequência do alelo azinho? Eu faço a mesma coisa, eu conto a quantidade de azinhos. Tá? Então, cada bolinha aqui, ó, vermelha, é um indivíduo que tem o genótipo azão-azão, essa bolinha verde é um indivíduo que tem o genótipo azinho-azinho, e azul é o indivíduo que tem o genótipo azão-azinho. Para calcular o alelo, eu vou contar quantos alelos azinho tem. Então, eu conto lá. O indivíduo verde tem 2 alelos azinho, então eu conto 1, 2. O indivíduo azul tem 1, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alelos azinhos. E o total de alelos dessa população? Se eu tenho 8 indivíduos e cada indivíduo só pode ter 2 alelos para uma característica, então o total de alelos da população é 16. Então, é assim que a gente calcula a frequência de um alelo, ok? Fatores evolutivos, tá? Nós já sabemos que o fator evolutivo que foi defendido por Darwin e que fica até hoje é o fator evolutivo chamado seleção natural. Tá? Fatores evolutivos nada mais são do que processos que atuam sobre a população para alterar a frequência de alelos. Quais são outros fatores evolutivos que a gente já falou? A mutação é um fator evolutivo. Por que a mutação é um fator evolutivo? Quando a mutação pode criar novos alelos, então altera a frequência de alelos. Se numa população nunca existiu um alelo Y e a mutação fez ele existir, então mudou a frequência de alelos da população. A seleção natural a gente já sabia. Um outro fator evolutivo é a reprodução não aleatória, ou seja, a seleção sexual. Em uma população em que há seleção sexual, tá? A seleção sexual é um fator evolutivo. O que é seleção sexual? Escolha de parceiros sexuais. A migração também é um fator evolutivo e a deriva genética, que nós iremos estudar mais para frente. O que eu quero que vocês saibam por enquanto é o que é fator evolutivo. Por quê? Porque existe, né, uma lei chamada de Lei de Hardenberg, que foi proposta pelo matemático Goldhard e um médico alemão, Weinberg. Tá? E ele dizia o seguinte: eles estudavam várias populações naturais e eles descobriram que, caso nenhum fator evolutivo atue sobre uma população natural e muito grande, que tenha reprodução ao acaso, tanto a frequência de alelos como a frequência de genótipos não mudam ao longo das gerações. E o que é geração no estudo de evolução? Quando eu falo ao longo das gerações. Geração é definida como um conjunto de indivíduos que estão no mesmo estágio de descendência de um ancestral. Por exemplo, tem a geração dos nossos avós, a geração dos nossos pais, a geração nossa de filhos. Isso é geração. Então, é uma transição entre progenitores e prole. E uma população, então, que não tem fator evolutivo atuando, está com reprodução ao acaso e é muito grande,
As frequências de seus alelos genótipos não alteram. Sendo assim, esta população está em equilíbrio gênico.